Muito boa noite, amigos, queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez, trazendo uma reflexão em nome do Espiritismo e também em nome da Sociedade Espírita Francisco Cândido Xavier. Como fazíamos de forma presencial antes da pandemia. Agora estamos nas nossas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Instagram. E o tema que trazemos hoje é um tema que é bem propício para o momento, tendo em vista a parada que fomos obrigados a fazer. O tema, como os demais temas que nós temos trabalhado aqui neste espaço, é uma reflexão sobre o nosso comportamento, sobre as nossas atitudes. Renúncia como elemento de evolução espiritual. E o que seria renunciar? O dicionário nos ajuda. Significa rejeitar, não querer, recusar, desistir, resignar, etc. Muitos verbos nucleares. Então, meus queridos, antes que a gente comece a nossa reflexão, na nossa casa espírita, sempre fazíamos uma oração de abertura, é o que nós pretendemos fazer agora, neste momento. Então vamos serenar os nossos pensamentos, elevar os nossos corações, pensar em Deus e Jesus e agradecer. Agradecer o dia, agradecer a vida, a família, o teto, agradecer as experiências que nos são oportunizadas para que possamos crescer. Agradecer a Deus o envio do Divino Mestre Jesus como comandante do orbe para nos orientar neste caminho de evolução espiritual que todos nós estamos destinados. Muito obrigado por tudo. Que a noite seja de uma bela reflexão. Que assim seja. Que assim seja, meus irmãos. Então, temos a possibilidade neste momento, diante do tempo que nos pediu um tempo, para dentro do nosso espaço avaliarmos as nossas vidas. Se algo que não gostamos aconteceu, se aconteceu algo que nos prejudica, individualmente ou toda a humanidade, nós, cristãos, sobretudo espíritas, sabemos que nada é por acaso. Se nada é por acaso, todo efeito tem uma causa. Portanto, a pandemia é um efeito. Qual seria a causa? Qual a nossa participação? Já pensaram desta forma este momento? Não devemos cair na tentação de achar que é azar. Não devemos cair na tentação de achar que é castigo divino para nos punir pelas nossas condutas irregulares. Não devemos tampouco culpar os chineses e outras coisitas mais que aparecem.
vez que outra, jogando para fora a responsabilidade daquilo que deveríamos refletir dentro de nós. É necessário refletir sobre a nossa existência. Esse é o recado que está sendo dado para nós neste momento. A terra é a nossa casa. Como estamos lidando com ela? Consideramos a terra como a nossa casa? Como lidamos com o ar, com a água, com a flora, com a fauna? Tudo isso é importante neste momento, porque a pandemia atinge a todos nós. E se a lição não for compreendida, já vimos no decurso da história da humanidade que esses ciclos se repetem. Já paramos para perguntar por quê? Outro dia eu ouvi de um repórter de uma emissora de televisão a seguinte expressão: essa pandemia veio para estragar o planejamento do mundo. Vejam bem, meus queridos irmãos, será que é assim que nós devemos tratar esse fenômeno? Evidentemente que ele estava falando sobre o aspecto econômico, mas mesmo neste aspecto econômico, será que não é o momento de nós pensarmos se assim como vivemos é o modo correto de viver? Com muito poucos tendo muito e a maioria não tendo nada. E nós espíritas cristãos, sabendo que Deus é bom, Deus é justo, Deus é misericordioso, então, de onde vêm essas coisas que nos afligem, que nos maltratam, que nos fazem sofrer? Vemos que a humanidade claudica, busca soluções, tenta equilibrar este quesito saúde pública com o quesito economia global, mas ao certo ainda estamos bem desconcertados e saímos do nosso piloto automático, fomos freados por um vírus. Não interessa o poder econômico, não interessa a raça, não interessa o status social, não interessa o país, a nação que vive. Todos nós estamos com medo e bastante assustados. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, da lavra de Chico Xavier e Valdo Vieira, nos ensina a rota de nossa multimilenária romagem no tempo. Fala do percurso que o princípio inteligente estagiou em todos os reinos da natureza até que se tornasse espírito na condição humana. E nos diz lá no capítulo 3, Evolução e Corpo Espiritual, que nós levamos mais ou menos 1,5 bilhão de anos estagiando nos reinos anteriores para chegar à condição hominal. E nesta condição hominal, há mais ou menos 200 mil anos é que nós adquirimos a maturidade psíquica como Homo sapiens sapiens para as aquisições morais que nos habilitarão a consciência, a ascensão à consciência cósmica, aos patamares elevados. Este momento, nós estamos maduros para interpretar de forma positiva momentos de sofrimento como esses, a favor de modificações que nos leve a melhorar a nossa caminhada evolutiva. Então, vamos falar sim de evolução espiritual e vamos falar sobre o aspecto daquilo que devemos negar,
daquilo que devemos renunciar, daquilo que devemos nos privar como seres humanos para que possamos andar de forma correta no caminho evolutivo que todos nós estamos destinados. Diz o Espiritismo que o homem, tendo tudo o que há nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial e infinita, que lhe dá consciência do seu futuro e a percepção das coisas extramateriais e principalmente o conhecimento de Deus. Nenhuma categoria de seres vivos no orbe terreno tem esta capacidade. Está lá no Livro dos Espíritos, comentário à questão 585. Então concordamos todos que somos humanos em caminhada evolutiva e como tal temos metas para cumprir, como já tivemos metas nos outros estágios e como teremos de forma muito mais ampla e intensa no futuro. É necessário que nós aprendamos, e o tema de hoje é propício para essa reflexão, que a nossa evolução espiritual, ela está posta de forma inexorável e que nós precisamos, na medida da nossa capacidade de inteligência e abertura da nossa consciência, dizer não a nós mesmos as coisas que nos fazem mal. No filme que conta a vida de Divaldo Franco, um missionário da paz, que eu sugiro para aqueles que ainda não olharam, o YouTube já tem ele para nós acessarmos. Aqueles que olharam vão lembrar do que eu vou dizer. Tem uma passagem que a mentora espiritual de Divaldo, Joana de Ângeles, se expressa da seguinte forma, se dirigindo a ele. Divaldo, não é uma luta contra os outros, não é uma luta contra os sistemas, a luta que nós desenvolvemos como seres humanos com divindade interior é a luta contra nós mesmos. E complementa, sempre foi assim e sempre será, Divaldo. Ela, sabiamente, aconselha o seu pupilo a se voltar para dentro dele para resolver os problemas existenciais que lhe afligiam. É dessa forma que nós podemos nos inserir no conceito de liberdade. Liberdade foi definida por Paulo da seguinte forma, está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Maravilha de inteligência do apóstolo Paulo, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E a gente sabe perfeitamente disso. Sinto-me livre para fazer tudo o que quero, mas sou responsável por aquilo que faço, pelos meus atos. Isso é lei de causa e efeito, dentro da lei de liberdade. Questão 825 e seguintes do Livro dos Espíritos. O que se conclui daí? Que não há liberdade absoluta. A nossa liberdade está posta na medida em que todos os seres, todos os irmãos em jornada também possuem liberdade. Então o limite da minha liberdade é onde começa a liberdade do próximo. Então, dessa forma, para que nós possamos valorizar a lei, porque nós devemos seguir a lei dos homens e a lei de Deus. A primeira, nós não temos muita dificuldade com o nosso ego superaquecido de burlar, mas a segunda nós nunca burlaremos.
as leis de Deus sempre irão nos cobrar até pensamentos inoportunos. Então, para que possamos valorizar a lei, as emoções e os sentimentos elevados, somos submetidos a uma dualidade permanente. Tudo é aprendizado, tudo é escola. Então, nós podemos optar entre o bem e o mal, o belo e o feio, a saúde e a doença, a alegria e a tristeza, Deus e o diabo, a vida e a morte, a paz e a guerra, o trabalho e o repouso, etc, etc, etc. E quando no nosso comportamento nós interiorizarmos o bem, o belo, a saúde, a alegria, Deus, a paz, a vida, a verdade e o trabalho, nós seguramente estaremos dando passos valiosos na nossa evolução, porque estaremos automatizando comportamentos elevados, moralmente elevados. Essa lei se encontra em toda parte e ela existe para que nós possamos exercitar as nossas ferramentas, a inteligência e o livre-arbítrio. Então, a lei, nós chamamos essa lei de lei do trabalho. Então, a lei do trabalho não é uma lei humana, é uma lei divina. É uma lei divina. Concluímos com facilidade, portanto, que na estrada da vida, o ócio não faz parte da lei. Percebem? E tem outros ensinamentos oportunos para este momento de reflexão, que são muito importantes de serem assimilados, entendidos, compreendidos e vivenciados. O Espírito Fénelon, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 23 do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nos faz uma reflexão no sentido de que nós devemos evitar os tormentos voluntários, que fazem com que nós soframos de forma inútil. É um sofrimento inútil quando nós produzimos e as consequências são sobre os nossos atos. Ele nos orienta a diminuirmos ou erradicarmos o orgulho, a vaidade, o ciúme, o ódio, o egoísmo. Parece que todas as exposições que eu coloco à reflexão têm esses assuntos, né? Mas faz parte. E isso nos adoece, seguramente nos adoece. E o Espiritismo inaugura uma nova era para que todos nós possamos acessar a divindade que está dentro de nós e nos elevarmos. A existência humana, portanto, é uma síntese das múltiplas existências que nós já tivemos na nossa romagem, na nossa caminhada. Trabalhando com o tempo os automatismos que se transformam em instintos e que depois, pouco a pouco, vão se transformando em elevadas expressões de sentimento e de razão. É assim. À medida em que esses automatismos biológicos se convertem em impulsos dirigidos, o ser psicológico passa a sobressair, diminuindo o animal, diminuindo os atavismos que deverão ser remanejados e aprimorando aqueles que transformarão o nosso dia a dia em fontes de alegria, de prazer e de paz. Enquanto não surge essa necessidade dentro de cada um de nós, e esse momento é de reflexão nesse aspecto, o primarismo ainda continua dominando. Nós, não obstante sermos humanos, não reagimos como humanos.
Reagimos, ambicionamos, sem discernir para quê. E quando somos contraditados, agredimos ou nos deprimimos porque desconhecemos o valor da luta saudável, desafiadora, da condição humana rumo ao estado angelical. Somente desta forma é que começam a surgir indagações e interrogações que fazem com que nós busquemos o sentido existencial da vida. Para que viver? É a pergunta. Por que lutar? É a pergunta. Como desenvolver essas capacidades para atingir a meta? É a pergunta. Lembrei do exemplo no tempo e no espaço da nossa família. A nossa tataravó tinha muitos menos recursos do que nós temos hoje. Vivia de uma forma muito mais difícil e com muito maior privação do que nós. Para lavar louça, para lavar roupa, ela tinha que fazer sabão e tinha que ir no rio lavar. Mas mesmo cansada ao final do dia, se estressava menos do que a tataraneta dela hoje, com todo o avanço tecnológico à disposição, tendo máquina de lavar louça e máquina de lavar roupa. Por quê? Por quê? Porque ela não tinha um quesito que nós temos hoje. Ela não tinha abundância das coisas. O pouco que ela tinha que valorizar. Nós hoje estamos cercados pelos avanços tecnológicos que a nossa intelectualidade e a ciência nos proporciona, mas não estamos conseguindo conviver corretamente com essa abundância. Essa abundância está nos fazendo mal, ela está nos fazendo sofrer, está nos adoecendo pelas escolhas que nós fazemos. Então, a lição que nos é dada neste momento e que esta pandemia nos parou para refletir, é aprender a viver na abundância que nós temos. Abundância de recursos, em todos os setores. Mesmo com todas essas diferenças sociais existentes, a abundância existe em todos os setores. Basta pegar um item desta abundância, alimentação, para ver o estrago que ela está fazendo na vida da humanidade, adoecendo crianças em tenra idade. Então, a autoprivação, o sofrimento direcionado como meta, como exercício de vencermos a nós mesmos, esse é aproveitado, porque esse gera força espiritual. É um sofrimento direcionado para a percepção dos reais valores das coisas e das situações da vida. Quem conseguir desenvolver essas habilidades necessárias terá mais facilidades de conquistar os desafios. Dizer não para nós mesmos nas coisas que nos fazem mal, renunciar, fechar a boca se for o caso da alimentação, é importante, porque senão vamos sofrer e esse sofrimento será inútil, porque é um sofrimento decorrente de um exercício do livre-arbítrio de forma equivocada. Uma vida equilibrada dentro das leis de Deus, com foco na elevação moral, exige autocontrole, exige treinamento, exige autoprivação, exige renúncia. Todos nós, espíritos encarnados, estamos preparados para lutar contra esta abundância. É uma questão de vontade.
é uma questão de vontade. Portanto, não se pode dizer, gozemos porque não há amanhã, porque o amanhã chega e nos pega despreparado como chegou a pandemia e o vírus. Temos um longo caminho pela frente, mas não temos muito tempo não. A transição planetária está chegando ao seu final e o planeta de regeneração vem aí. A lei futura está baseada no Evangelho do Cristo, nos seus ensinamentos morais. E sim se realizará no reino de Deus. O próximo estágio do planeta Terra já será muito diferente, muito mais leve, muito menos pesado, muito mais harmônico, muito mais tranquilo do que esse que nós estamos. Temos que nos candidatar a ele. Então é necessário, neste momento, demolir o que está errado e reconstruir. Sufocar a animalidade individual e social, porque a pandemia atingiu toda a humanidade. Se a renúncia é necessária como demolição, é indispensável substituir o velho, as velhas paixões, os velhos impulsos por criações e impulsos novos. Essa é a forma menos dolorosa de evoluir. Não é se atirando na culpa por erros passados, é fazendo coisas novas. E o Espiritismo claramente nos ensina isso. Que é fazer coisas novas? É aprender a amar, é aprender a respeitar, é aprender a tolerar, é aprender a compreender. Tudo isso transforma o ser. Tudo isso transforma. Mas é preciso, eu não engano ninguém, tenacidade. É preciso sinceridade. Porque se nós mentir para nós mesmos, nós não estaremos nos transformando e vamos ficar estacionários e perder o momento evolutivo. A evolução é lenta, não usurpa nada, não força nada. Ela apenas é inexorável. Ela é para todos. Então, cada um da sua maneira vai poder, medindo a vontade e a capacidade de renúncia, vai construir o seu futuro. Sendo rico e sendo pobre, ambos têm a mesma tarefa de evolução com ferramentas diferentes. Dentro da lei de causa e efeito, mesmo os ricos, mesmo os pobres, devem fazer a sua parte. Esse é o nosso recado de hoje. Que nós possamos, gente amiga, diante disso que nos é ofertado, uma pandemia, um problema universal, um problema da humanidade, que nós possamos fazer a nossa lição de casa, fazer a nossa reflexão, olhar para dentro de nós, ver o que não está bom, o que nos prejudica, o que nos maltrata, aquilo que nós fazemos ainda para nós que está errado e que nós fazemos para o outro que também está errado, para que possamos aproveitar o momento, valorizar esses ensinamentos maravilhosos que recebemos e seguir Jesus, mais do que na hora seguir Jesus. Tá bem? Então vamos fazer a nossa oração de encerramento. Coloquem as suas águas junto aos seus aparelhos, elevem seus corações, pense em Deus, pense em Jesus, pensem na Mãe Maria, nos seus guias guardiões e com muita humildade agradecemos o momento.
Agradecemos a vida, o lar, a família. É uma bênção estarmos participando deste momento importante que a Terra se transforma. Somos elementos de transformação. Que Jesus nos abençoe, continue nos guiando, nos orientando através das suas falanges, que possa igualmente fortalecer todos aqueles que estão trabalhando na linha de frente, no enfrentamento desta doença que será debelada, com certeza, e que possa também orientar os nossos governantes nos procedimentos corretos, a fim de que o sofrimento seja o menor possível. Que a paz e a luz do Mestre Jesus esteja entre todos nós. Muito obrigado por tudo. Que assim seja. Que assim seja, meus irmãos. Até um próximo encontro. Muito obrigado. Boa noite.